Prontinho, então vamos lá. Nas últimas aulas, a gente falou da parte da bioquímica, explicamos o que são carboidratos, o que são lipídios, aminoácidos. Zé Maria veio e explicou um pouco sobre o que é o processo de fermentação e tal. Só que nas aulas que eu dei de bioquímica, a gente estava falando de uma maneira geral para os alimentos, pegando carboidratos, pegando lipídios, aminoácidos e tal, de uma maneira geral. Hoje a gente entra nos compostos presentes no café. Então, a aula de hoje, vocês vão ver que na apresentação eu coloquei bastante texto, porque eu acredito que vocês vão poder usar isso aqui como ferramenta também de estudo. Porque às vezes a gente fala e às vezes acaba perdendo alguma coisa na hora de anotar. Eu falei assim, quer saber? Vou colocar bastante informação no slide, que aí o próprio slide pode servir para vocês como material de consulta e pesquisa, tá? E aí, vamos lá. Falando propriamente dos compostos presentes no café, a gente sabe que tudo que é sentido lá na xícara nada mais é do que um conjunto de fatores que definem tudo aquilo que vai ser sentido lá, e esses fatores estão associados ao solo onde o cafeeiro estava plantado, ao quanto choveu, ao quanto de radiação solar, como foi feita a colheita, como foi feito pós-colheita, se foi fermentado, se não foi, se foi descascado, se não foi, como foi feita a secagem, como foi feita a torra. Dani falou um pouco de torra para vocês. E, além do método de preparo da bebida, tudo isso vai influenciar na composição química do café. E tudo que o provador sente na xícara é resultado desses compostos químicos que estão presentes no café. Ah, se o pós-colheita foi diferente, ele impactou na xícara, porque o pós-colheita interferiu na composição química. Fazer mais ou menos tempo de fermentação do café vai impactar na xícara, porque mais ou menos tempo interfere na qualidade da bebida, porque muda a composição química do café. Se o café é de altitude, se não é de altitude, toda essa questão vai interferir. O estágio de maturação, por exemplo, o trabalho que a Marinalva faz, em que momento foi feita a colheita. A gente tem outros estudos que são feitos aqui, se a gente usa o fruto um pouco menos maduro, se usa o fruto mais maduro, tudo isso vai influenciar na composição química do café. E automaticamente, influenciando na composição química, a gente tem o impacto na xícara, no sabor e em todas as outras características do café. Então, por que é tão importante a gente entender essa composição química? Porque a gente, às vezes, se concentra na parte agronômica, na parte de processo. Ah, se vai deixar mais tempo ou menos tempo fermentando, se vai secar no terreiro suspenso, se vai secar no terreiro no chão, se vai torrar clara, média ou escura, se vai colher a cereja madura ou não tão madura, se vai ser utilizando fertilizante ou agroquímico, se não vai utilizar, se vai ser um café orgânico, se vai ter irrigação, se não vai ter irrigação, se o café é de altitude ou não é de altitude, tudo isso interfere na qualidade. Mas por que tudo isso interfere na qualidade? Porque tudo isso interfere na composição química do café. Qual variedade, a melhor variedade para determinado local, tudo isso vai interferir. Por isso que é tão importante a gente entender a composição química do café, porque tudo que a gente faz ao longo da cadeia vai impactar diretamente na composição química dos grãos. Desde o momento em que se planta, que aí no caso é influenciado pela composição química do solo, até o momento que o provador vai fazer a prova da xícara, ok? E aí, então, a gente sabe que em todos os estágios a gente tem compostos químicos sofrendo alteração, compostos químicos sendo degradados enquanto outros compostos são formados, que vão trazer para a gente a característica que a gente conhece de café. Tanto é que se a gente prova fruta, o fruto do café não tem nada a ver com o sabor que a gente sente na xícara, porque ao longo da cadeia, uma série de reações químicas aconteceram, compostos que estavam presentes lá no fruto, muitos deles já não estão mais presentes na xícara, porque eles foram transformados, foram degradados para formar novos compostos, até chegar naquele sabor que a gente conhece do café. E aí a gente tem inúmeras classes de compostos, milhares de compostos diferentes
compõem essa matriz, o café. Aqui é só um exemplo de um mapinha de algumas reações que podem acontecer a partir de determinados compostos formando novos compostos ao longo das reações químicas que acontecem. Essas reações que são mostradas aqui são reações que ocorrem durante a torra. Provavelmente a Dani mostrou essa figura para vocês, ou uma figura muito parecida com essa. E aí o que a gente tem nada mais é do que as reações que acontecem ao longo da torra. Essas reações não ocorrem em sequência, são reações que ocorrem simultaneamente. Algumas delas ocorrem pela formação de outras reações que também estão acontecendo ao mesmo tempo. E tudo isso vai definir o sabor, o aroma e todas as características que são sentidas na xícara. Mas vamos entender melhor, então, cada uma dessas classes. Os compostos do café, eles podem ser divididos em compostos voláteis e compostos não voláteis. Tanto os compostos voláteis como os não voláteis, eles vão contribuir com a formação do sabor e do aroma da bebida do café. Os compostos não voláteis são aqueles compostos que não vão interferir no aroma da bebida. Interfere, assim, por conta do sabor interferir no aroma, mas não é o cheiro deles que vocês vão sentir. Já os compostos voláteis, eles vão interferir nessa questão do aroma da bebida. E aí, o que a gente tem? Eu vou estar falando de cada uma das classes, exceto da água, né? Mas eu vou estar falando de cada uma das classes da composição não volátil. E quem vai falar sobre a composição volátil, para mim, são vocês, na próxima aula. Por isso que eu falei que seria um para cada um. Deixa eu ver quantos eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nós não temos 13 alunos, nós temos 11 alunos. Então, eu vou escolher 2 classezinhas dessas aqui para ficar de fora. Ok? Mas a gente vai estar falando desses compostos aqui na próxima aula. E aí depois eu explico o que eu quero que vocês abordem. Mas hoje a gente vai se concentrar aqui na composição não volátil. Mais para frente, quando a gente for estudar as técnicas de análise, vocês vão ver que duas técnicas que são muito utilizadas para a determinação de composição não volátil é a ressonância magnética nuclear e a cromatografia líquida, o HPLC, LCMS, são técnicas que são utilizadas na determinação de compostos não voláteis do café. Existem métodos específicos que determinam o teor só de um único composto, de uma única classe, e aí são métodos normalmente via úmida, mas a gente tem essas técnicas como HPLC e RMN que são capazes de determinar mais de uma classe de compostos não voláteis. Por que os compostos não voláteis são tão importantes? Porque são eles que vão gerar a degradação de alguns deles, que vão gerar a composição volátil. Então, quando eu falo que a composição não volátil não interfere no aroma, na verdade, ela interfere como um precursor de aroma. Ela vai interferir porque, através de reações, degradação de compostos não voláteis, os compostos que interferem no aroma vão ser formados, ok? Então, vamos nos concentrar na composição não volátil. Começando aí, eu falei que eu não ia falar da água, né? Então, a gente começa aí pelos carboidratos. Existem algumas moléculas de carboidratos aí demonstradas. Temos aqui a maltose, temos glicose, frutose, galactose. Aqui a gente tem a sacarose. Então, a gente tem compostos que fazem parte da classe dos carboidratos. A sacarose, ela interfere muito na composição do sabor e da qualidade do café por conta da doçura, porque ela é a maior responsável pela doçura da bebida do café. Em termos de comparação entre o conilon, aqui a gente poderia até dizer do canéfora, porque o teor de açúcares entre o conilon e o robusto ele é próxima. Se a gente for comparar o arábica e o canéfora, o arábica ele tem praticamente o dobro de sacarose do canéfora, por isso da gente perceber na xícara
uma doçura muito maior na bebida preparada a partir do arábica em relação à bebida preparada a partir do canéfora. Os açúcares, eles vão ser precursores de sabor e aroma, que são característicos da bebida. Por quê? Porque os carboidratos, eles são essenciais nas reações químicas que vão ocorrer ao longo da torra, como, por exemplo, a mais clássica aí, que é a reação de Maillard. Os açúcares, eles fazem parte como precursores dessas reações. Então, até falei aqui embaixo, né? A sacarose e a redução de açúcares estão envolvidos nas reações de fragmentação, caramelização na torra, bem como na reação de Maillard. E aqui eu coloquei alguns açúcares que estão presentes na bebida do café e as suas composições. Então, se a gente for comparar os açúcares presentes no café, metade dos açúcares presentes são polissacarídeos. E aí aqui a gente tem os exemplos de polissacarídeos que estão presentes no café. Celulose, principalmente pela questão de formar parede celular, né, das plantas. Mas a gente tem as galactomananas e as arabinogalactanas, são polissacarídeos que estão em maiores teores no café. E aí, depois, em menores teores, a gente tem a sacarose e os em pequenas quantidades, a gente tem a rafinose, estaquiose, os redutores, que no caso, frutose, glicose, galactose e arabinose, com teores bem distintos. Mas, de longe, os polissacarídeos são os que estão presentes em maiores teores no café. Aqui a gente tem a galactanose e a galactomanana. Então, o que acontece? Durante o processo de torra, a sacarose ela é quase completamente degradada, e no caso dos polissacarídeos, eles não são completamente degradados, eles diminuem seu teor, que antes era de 50% a 54%, a gente tem uma redução, dependendo do teor de torra, a gente pode ter redução maior ou menor, e aí por isso dessa variação de 12% a 40%. A sacarose, ela é praticamente toda degradada, então no café torrado, você praticamente não tem sacarose mais. Só que os polissacarídeos ainda estão ali presentes, em teores menores do que no grão cru, mas ainda estão presentes. E aí, falando um pouco desses dois polissacarídeos aqui, eles são os polissacarídeos mais abundantes do café. Eles, ao longo das reações que o café sofre, ele pode sofrer modificações estruturais, que aí ocorrem, são polímeros, se a gente olhar, polímeros são o quê? São estruturas químicas formadas por estruturas menores, então são muitas das vezes centenas ou centenas de milhares de estruturas ligadas entre si, e aí a gente tem a formação do polímero, e aí ao longo das reações que o café é submetido, a gente tem uma despolimerização, que seria a quebra em moléculas menores. E aí, conforme elas vão quebrando ao longo do processo, a gente tem um aumento na capacidade de extração. Por quê? Porque se as moléculas são menores, elas são mais facilmente extraídas do que quando as moléculas são maiores. Então, essa despolimerização é o que permite uma maior extração do café. Eles merecem atenção para entender as propriedades e possíveis benefícios à saúde, porque eles estão associados a alguns benefícios à saúde, então a presença deles no café é desejável, e além disso, eles participam da formação das melanoidinas. O que são as melanoidinas? As melanoidinas são os compostos que dão cor ao café depois que ele é torrado, e não só ao café, mas ao pão, ao frango, quando a gente assa, tudo isso é interferido não. O que gera a cor do assado são as melanoidinas, que são moléculas também de alto peso molecular. Ok? Uma dúvida? Entrando nas proteínas e aminoácidos, que é a nossa segunda classe de compostos não voláteis, aqui eu circulei alguns aminoácidos, que são os aminoácidos essenciais. Dos aminoácidos essenciais, são 16 que são encontrados no café. Aqui a gente tem 20 aminoácidos, que são os chamados aminoácidos essenciais. Dos 20 aminoácidos essenciais, a gente tem
16 deles que podem ser encontrados no café, que são todos esses que eu fiz questão de circular aqui para vocês. Então, acredita-se que 1/3 da proteína total do grão de café esteja ligada aos arabinogalactanos, que são aqueles que a gente viu dos carboidratos, lá dos polissacarídeos. Então, daí a importância desses compostos. Então, parte da proteína encontrada no café, ela vai estar ligada a esses polissacarídeos na parede celular. É provável que a maioria dessas proteínas sejam enzimas, porque a gente sabe que enzima é um tipo de proteína, e aí acredita-se que a maioria dessas proteínas são enzimas, como, por exemplo, o polifenol oxidase e as peroxidases, e em termos de aonde estão encontradas essas proteínas, a maior parte delas se encontra no citoplasma das células presentes no grão. O conteúdo de aminoácidos, ele é muito menor do que o conteúdo de proteínas, então lembrando que proteínas são formadas a partir da junção de vários aminoácidos, iguais ou diferentes. E aí a sequência de aminoácidos é o que define, a gente falou nas últimas aulas, a sequência de aminoácidos é o que vai definir qual proteína e qual a função dela no organismo. E aí, a maior parte dos aminoácidos estão nas proteínas. Aminoácidos livres, a quantidade deles no grão é muito menor. Apesar disso, eles são extremamente importantes para o desenvolvimento de sabor do café. Por quê? Porque eles vão participar das reações como, por exemplo, a degradação de Streck, a reação de Maillard. Então, a gente tem a participação dos aminoácidos, mesmo em teores menores em relação às proteínas, a gente também tem uma grande importância para eles. As variedades do canéfora, eles têm maiores níveis de todos os aminoácidos livres quando comparado ao arábica, exceto o glutamato, que é esse aqui, ó. Cadê? Esse aqui, ó. Aqui é o ácido glutâmico, o glutamato é ele na forma desprotonada, sem esse hidrogênio aqui. Então, o glutamato, ele é o único aminoácido livre que está em maior quantidade no arábica do que no canéfora. Todos os outros 15 circulados aqui estão em maiores teores no canéfora em relação ao arábica. Então, já falei que tem mais de 15, no caso são 16 aminoácidos, que são partículas indispensáveis, no caso do nosso sistema imunológico e formação dos músculos. Os aminoácidos das proteínas, o papel mais fundamental deles, alguém chamou? Mãos levantadas. Gente, vocês podem me interromper porque eu não consigo ver, pode falar. Eu tenho uma dúvida. Na verdade, quando você fala do café, você fala do grão ou você fala da bebida? Isso é o que eu encontro no grão ou na bebida? A gente está falando do grão. Quando for da bebida, a gente vai citar. O que, alguns casos eu vou diferenciar, é o grão verde. Em geral, quando eu falo grão, é mais encontrado no café e tal. Eu estou falando do grão torrado. Ok? Quando for da bebida, a gente vai citar que é na bebida. E quando for no grão cru, também vai ser citado. Tá bom? Mas em geral é para o grão torrado. Fechou, okay? Só para estar na cabeça o que é. Tranquilo. Valeu. Mas alguém tinha levantado a mão, eu acho. Alguém? Acho que não, né? Eu tive a impressão que tinha 2 mãozinhas. Mas tá bom. Qualquer coisa, vocês podem abrir o microfone e me interromper, tá, gente? E aí a gente entra na terceira classe dos compostos não voláteis, os lipídios, que também são de extrema importância para o café. A gente tem eles presentes tanto no arábica como no canéfora. No caso do arábica, a gente tem mais lipídios do que o canéfora. Aqui eu coloquei um exemplo de um triglicerídeo, aqui eu coloquei o exemplo de um ácido graxo, aqui os mais conhecidos quando a gente fala de café, que é o cafestol e o caveol. Então, no caso do arábica, ele possui de 15% a 17%, e no caso do canéfora, em torno de 10% a 11% de lipídios. Em termos de qualidade, o arábica ele vai possuir 60% mais lipídios, isso dando uma grande importância
para ele, por quê? Porque durante a torra, o que mantém os compostos voláteis, acho que a Dani deve ter explicado isso para vocês. Eu me lembro que na defesa ela falou, eu acredito que no dia que ela deu aula para vocês, ela também deve ter falado. Os lipídios, eles são as moléculas responsáveis por segurar os compostos voláteis que estão sendo formados ao longo da torra dentro do grão. Então, retidos como bolhas, ou uma forma um pouco mais delicada, mas é como gotículas, e essas gotículas, elas segurar os combates que estão sendo. Por isso, o problema da gente torre escura, porque é uma torre escura, o que é que ser? A gente rompe bolhas, essas de óleo, os compostos e aí toda aquela composição complexa traz aroma, Manu, acho que o bebida, áudio tá ruim. preparar ela se Manu, perder. o áudio Atrasado, né? ele tá atrasando, tá lento, tá esquisito. Não sei o que aconteceu. Tá dando eco. Tá dando eco, ele tá falando atrasado, totalmente atrasado. É, você fala, depois de uns minutos, uns segundos, aparece pra gente a voz. Pra mim também tá bem ruim aqui. Eu vou fechar, porque senão é a câmera que tá bom? Fechar a câmera e você, às vezes a câmera pode ter conexão mais lenta. Vamos lá. O que vocês acham? Continua ruim aqui pra mim. Tá engraçado até. Parece naquela festa de prefeitura que você não mexe os caras. E vocês não vão para Eu acho que é a internet, Manu. pensar que a gente pode sair e entra de novo. Pode ser. O que vocês sugerem que a gente possa ir? Me ajude, porque é novo. Manu, a gente não tá conseguindo entender muito bem o que você tá falando, mas Na verdade, eu não estou entendendo nada. Tá parecendo até aqueles robozinhos falando, sabe? Eu acho que ela perguntou o que você acha de todo mundo sair e entrar de novo. Acho que foi isso. Vamos fazer isso. Entendeu? Vamos fazer isso e se não der certo, a gente pede ela para gravar a aula e a gente assistir. Fazer o quê?